Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como estarem utilizando a calculadora de amostras para estar analisando menções em redes sociais, ok? Bom, primeira coisa é selecionar aqui no nosso site estatísticaaplicada.com.br a seção calculadora de amostras. O que vocês vão precisar para estar fazendo essa análise? Primeiro, as menções. Geralmente você vai conseguir essas menções numa ferramenta de monitoramento de menções em redes sociais e sites. Por exemplo, o Scoop ou o Socialbakers, que são os mais utilizados. Bem, a partir disso daí você tem que fazer o seguinte, tem que extrair esses dados para uma planilha de Excel, que no caso aqui eu já preparei essa planilha, ok? Com os dados extraídos. O que interessa para a gente é saber a quantidade de menções que a ferramenta gerou, que no caso essa ferramenta que eu usei foi o Scoop. Quando a gente exporta os dados depois de tratado no Scoop, eles vão aparecer com esses títulos aqui em cima, ok? ID externo, nome de Twitter, etc. Bom, enfim, eu criei também essa coluna de apoio aqui, certo? A ferramenta me gerou 13.741 menções que eu preciso analisar. Por isso que é importante a gente estar usando a análise através de amostras, porque analisar 13 mil menções, se a gente não for um trabalho de saco, se a gente não tiver uma equipe muito grande, fica praticamente impossível num período curto de tempo. Bom, então, como a gente já sabe que a ferramenta gerou 13.741 menções, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui para a nossa calculadora de amostra e na população a gente vai colocar aqui esse valor, 13.741, ok? Margem de erro. Margem de erro, geralmente, eu coloco entre 3% a 10%. Por padrão, eu costumo sempre usar o número 5, ok? 5% de margem de erro, eu acho que é uma margem considerável. E o nível de confiança já está na calculadora 90, 95 ou 99. Quanto maior o nível de confiança, mais dados vai ser gerado para análise. Eu, geralmente, quando eu tenho uma população grande, como por exemplo aqui 13 mil menções, eu uso um nível de confiança menor. Depende de cada um, depende do estudo que você está fazendo, da margem de erro que você aceita para o estudo. Então aqui eu vou colocar como 90%, ok? Pronto. E agora o último é o acerto esperado. A ferramenta já traz configurada 50%. Não precisa mexer, a não ser que você saiba, por estudos anteriores, qual é a probabilidade, a porcentagem de acerto sempre que você pega uma amostra de uma determinada população. Por padrão, deixa 50%. Com esses dados, ela gera automaticamente aqui o número de elementos baseado na nossa população inicial que a gente precisa analisar. Então, no nosso caso, tendo como a população inicial com 13.741 elementos, onde a gente deu uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 90%, a gente precisa analisar 264 dados. Pronto, então eu volto aqui, já sei o número de elementos que eu preciso para análise, 264. Eu venho aqui para a minha planilha do Excel, que eu já deixei preparada. Venho aqui na minha aba de apoio. E vou usar essa função aqui, chamada aleatório entre, ok? O que essa função faz? Essa função ela vai fazer o seguinte, dentro do universo da população que a gente tem, ela vai me gerar dados aleatórios de acordo com uma função estatística que está por trás dela, ok? Então, eu já selecionei aqui, já separei os meus, nessa coluna D, a quantidade de dados a ser analisadas, que vai ser de 1 até 264, ok? Aqui no final. Perfeito? Então, eu sei que eu tenho que preencher na minha função aleatória na coluna E, 264 elementos a serem estudados. Como é que eu faço isso? Com a função aleatório entre. Então, eu ponho igual aleatório entre. Você pode ver que tem duas funções, aleatório e aleatório entre. Aleatório, ela gera um valor qualquer. A gente não quer essa, a gente quer aleatório entre. Por quê? Porque a minha função, a minha população, ela vai de 1, que é o meu inferior, e o meu superior, 13.741.
Então, 13.741 elementos, ok? Fecho o parênteses e dou Enter. Pronto. Acabou de me gerar um elemento que eu tenho que analisar, ok? O que seria esse elemento? Esse elemento seria aqui, ó, o número 3.252 na minha aba Banco de Dados. Bem, então, antes de fazer a análise, eu tenho que vir aqui e preencher os outros 263 dados. Então, ou eu preencho clicando, dando um clique duplo na minha alça de preenchimento, ou eu seguro arrasto. Caso eu dar um clique duplo, já vai preencher todos os campos aqui que eu preciso para fazer a análise. Só que essa função, ela tem um porém. Vocês estão vendo que ela gerou aqui o número 3.992. Se eu faço qualquer outra coisa na minha planilha e dou um Enter, por exemplo, vocês estão vendo que esse primeiro número mudou de 3.992 para 12.622? Ó, de novo, ó, olha aqui, ó, tá vendo esse número aqui, 12.622? Ele vai mudar. Então eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Dou Enter, ele muda de novo, ok? E a gente não quer isso. A gente precisa ter esses dados registrados como documento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar toda essa coluna, ok? Dou um Ctrl C aqui, copio toda essa coluna e venho para essa outra coluna de apoio que eu criei aqui. Dou um Ctrl V, pronto. Só que quando eu faço isso, eu colo ela com a função aleatório Enter. Eu não quero isso. Eu quero somente os números. Então eu venho aqui e venho colar apenas valores. Pronto. Colei apenas valores. Então essas duas colunas AD e AE que serviram de apoio, eu não vou precisar mais delas. Ok? Então eu posso ocultar elas aqui. Certo? E só vou ficar com essa aqui. Dados a serem analisados. Para facilitar a minha leitura, eu já apliquei um filtro e vou colocar em ordem crescente, do menor para o maior valor. Pronto. Então, eu já sei que eu tenho que analisar do número 2 até o número daqui, o número 264, até o número 13.688. Ok? Se vocês forem ver, ó, tá de acordo. 13.688 é meu último número. E o maior número que eu posso aceitar é o 13.741. Certo? Então, o que significa isso? O que é esse número 2? Esse número 2, ele aqui no meu banco de dados, é esse número aqui, ó. Na minha coluna de apoio, é o número 2. Por exemplo, se eu tivesse um link aqui escrito www.estatísticaaplicada.com.br, certo? E no corpo do título, por exemplo, calculadora de amostra, ok? Eu saberia que eu teria que selecionar essa linha aqui com esses dados para eu estar analisando. A mesma coisa aqui, ó. Número 50. O que é o número 50? Eu tenho que vir aqui embaixo até o 50 e ver e analisar esses dados aqui dessa linha aqui do número 50 que eu coloquei. Fazendo dessa maneira, vocês têm uma maior probabilidade da análise gerada representar a população inteira. Com isso, você não, ao invés de ter que analisar 13.741 elementos, você vai analisar só 264. Você vai perceber que você não vai precisar mais analisar a população toda para obter o mesmo resultado. Com isso, com o tempo e com a prática, você vai começar a aderir a planos dessas ferramentas mais básicos. Visto que você aprendendo a mexer dessa forma com as amostras, você vai ter o mesmo resultado. Ok?